Olá, te convido a acompanhar mais um programa Esclarecer. Hoje eu recebo Gerciele Cristina, que passou uma situação um pouco complicada, adaptação, mudança àquilo que é novo, de repente Deus chama para um trabalho ministerial em outro país. Como é isso? Aceito, não aceito, vou me adaptar ou não? Crise de situações que acontecem em função deste novo, desta mudança. Pois é, te convido a ficar comigo no programa Esclarecer, porque vamos debater sobre este assunto. Você já precisou passar por alguma situação no qual Deus te chama para ir para algum lugar que você nunca imaginou? Ou que de repente, se já imaginou, não imaginou, na realidade, a dificuldade que seria ou a adaptação daquele lugar? Pois é, essa é a história de Gerciele, que, mulher de Deus, temente a Deus, solteira, Deus resolve convidá-la para fazer um trabalho missionário na Bolívia. Gerciele, obrigada por aceitar o convite, estar conosco no programa Esclarecer, trazer um pouco da sua história, para também ajudar quem está em casa e passando por situações de chamados, assim como Deus fez na sua vida, entender até como que vai se comportar diante disso. Fique à vontade, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer para mim. Me conta só um negócio, você nasceu no lar cristão? Não, eu me converti com 18 anos, com umas colegas na escola, ouvindo algumas músicas cristãs. Aí eu falei, gostei, das letras, eu quero ir numa igreja, vocês me levam? Não, vamos, né? Aí foi aí que eu comecei a caminhar e conheci o Senhor, Com 18 anos eu fui a primeira da minha casa, e quando eu me converti, muitas coisas começaram a mudar dentro da minha casa, né? Os meus Você hoje pais. tem quantos anos? Eu tenho 30. 30, então 12 anos de convertido. Quando é que você conheceu primeiro, vamos entender um pouquinho do seu ministério para depois entender o chamado até a Bolívia. Quando é que você se envolveu mesmo nas coisas do Senhor, nas ações dentro da igreja? A partir de que ano? A partir de que tempo na sua vida? Quando eu demorei uns 6 meses que eu estava na igreja, eu já comecei a participar, Participava de evangelismo, tudo aquilo que tinha para fazer na igreja, eu estava lá. O meu pai às vezes até falava, como não entendia muito, ele falava, vai morar um dia na igreja, Porque para mim era um prazer, e conhecer mais o Senhor, conhecer mais da palavra, para mim era muito bom. Então foi aí que eu queria conhecer mais, saber mais da palavra, ter esse conhecimento melhor. Foi aí que eu conheci o CTM. Aí vim para o CTM e a partir daí que Deus foi trabalhando em questão de ministério. E qual ministério que dessa época você descobriu ter aptidão? Eu trabalhava muito com crianças, Sou professora, então tenho muita habilidade. E foi aí que eu comecei a ver, crianças eu sou, posso caminhar melhor. Tem traquejo, tem habilidade. Isso, Então foi aí que eu vi que, mas assim, no CTM eu vim mesmo para conhecer mais a palavra, para ir mais profundo. Quando é que você começou mesmo a atuar, como professora e envolvida no Ministério Infantil? Foi na minha igreja. Foi aí que começou. Então, antes mesmo de você ter o chamado de ir para a Bolívia, você já atuava no Ministério Infantil? Sim, já. Na minha igreja, sempre tinha trabalho, escolinha dominical, Trabalhava com crianças. Até então é a história comum de muitas pessoas, Sim, Gerciele? Se não fosse o caso de você ser chamada por Deus para parar lá na Bolívia. Como é que foi esse chamado? Quando é que você confirmou isso na sua vida? E qual foi a sua reação diante desse chamado de Deus? Então, no CTM eu fiz missões, E lá tem um prático de 1 ano. E esse prático ia para vários lugares. Então, depois de 1 ano e meio que saiu o nome dos lugares. E eu já tinha uma vontade de trabalhar com os ribeirinhos, com as crianças, nos ribeirinhos. Então eu tinha esse desejo no meu coração. E quando eu vi o nome lá, que ia sair um prático para esse lugar, eu disse, tá aí, é aí,
E um dia eu orando, eu fui orar, o CTM estava mais tranquilo, né? Estava sozinha no quarto. E eu fui pedir ao Senhor, Deus, é isso, esse lugar mesmo? E eu já tinha, né, o meu eu, assim, dizendo, não, é esse lugar. Mas falando com o Senhor, né? Eu disse, Deus, confirma realmente se esse é o lugar. Porque eu não quero estar onde o Senhor não quiser que eu esteja. Ainda que não seja a minha vontade, mas eu não quero estar. E o Senhor falou, não é este o local. Ah, então Deus não confirmou você ir para a Bolívia? Não, para os ribeirinhos. Ah, para os ribeirinhos, ok. Que até então eu tinha dado o meu nome para os ribeirinhos. Entendi. Na escola. E Deus falou, não é esse o lugar. Esse é o lugar que você deseja ir, mas não é o desejo do meu coração para você. Eu disse, Deus, que isso? Aí eu continuei orando, né? E Deus falou assim, por que não a Bolívia? Eu te quero na Bolívia. E eu falei, Deus, não. Eu não sei falar espanhol, ninguém vai me entender, eu não vou entender ninguém. Que isso? Como que o Senhor vai me mandar para um lugar assim, se eu não sei nada do povo? E comecei a questionar o Senhor. Que na verdade, depois eu entendo que foram desculpas, né, que eu fui colocando. Até dizer o sim, né? Não, Deus, eu vou. Então, mas isso também via muito em função do que você colocou, do medo, da insegurança, de não ter a língua do local, de não saber da cultura, até se seria compreendida ou não. Tudo isso é comum perto de mudanças drásticas na nossa vida. Sim, porque assim, você sair do teu país, da tua zona de conforto, né, é totalmente diferente, é assustador. Aí você, só antecipando um pouco, eu quero pegar uma outra parte boa da sua história, é que você então aceitou esse convite, entendeu que era chamado de Deus e foi. Foi. Mas no período em que você esteve lá, algo aconteceu com você lá. Então, eu já cheguei no país, na Bolívia, com uma resistência. Dentro de mim existia essa resistência. Mas eu tinha muita convicção que era lá o lugar que o Senhor queria que eu estivesse. Então eu fui, Deus, eu creio que o Senhor me mandou para este lugar. Eu vou fazer a tua obra aqui com excelência, mesmo não querendo estar aqui, porque eu não queria estar lá. Então eu fui buscando o Senhor, né? E fazendo tudo aquilo que tinha que ser feito, trabalhar. E na hora da mudança, e na hora mesmo de pegar um avião e parar num lugar e ser recebida por quem? Como é que foi esse primeiro choque diante dessa mudança drástica para você? O que me deixava mais segura é que nós tínhamos uma líder que já tinha morado lá. Então ela sabia a língua, nós fomos em equipe, ela sabia a língua, sabia os costumes, né? Então ela foi dando para nós os primeiros passos. Ela conduziu isso. Isso para mim me deixava mais segura. De saber então de uma referência de alguém que você conhece, que você confia e que se você passasse alguma necessidade, você teria alguém a quem recorrer. Sim, ela foi essa pessoa, é muito atenciosa. Mas mesmo então você vivendo toda essa situação de obediência a Deus, de ir para o lugar que Deus queria, o seu corpo respondeu de forma diferente. O que aconteceu com a sua saúde? Foi aí que eu ficava muito nervosa, acho que talvez, né, pensando muito, querendo sair de lá. Eu tive uma gastrite nervosa. Tinha dores terríveis, terríveis. E quando eu comecei a me tratar lá, né, a minha líder falou, Gê, você não vai poder ficar aqui. E eu disse, não, eu creio que o Senhor me trouxe para cá, eu creio que o Senhor me quer aqui. Mas você tinha compreensão de que essa gastrite nervosa era em função dessa resistência à mudança? Você sabia, você tinha clareza quanto a isso? Eu sabia disso. Então, quando você foi tratar, você já buscou também um tratamento, entendendo que tinha fundo emocional na história? Fui muito bem recebida, tratada pelos médicos. Isso, para mim, me impactou muito, porque os médicos diziam, não, você está aqui cuidando das pessoas, você saiu do seu país para cuidar das pessoas aqui no nosso país. Então, eles me trataram muito bem. E Gisele, houve algum sentimento de culpa
no momento em que você adoece, e fala assim, poxa, Deus me mandou para cá, eu entendo que é um chamado de Deus, eu vou ficar mesmo doente, eu vou permanecer, mas assim, poxa, se eu tivesse aceitado de forma mais tranquila, talvez eu não tivesse desenvolvido uma gastrite nervosa. Você chegou a pensar isso? Não, não pensei não. Para mim, eu sabia que era um tratamento de Deus. Eu sabia que Deus... E, assim, as dificuldades vêm para o nosso crescimento. Então, isso eu tinha muito convicta, sabe? Que era que Deus estava querendo me ensinar algo. Então, eu estava aberta para aquilo que Deus estava querendo me ensinar. Mesmo com toda a dor, você optou ficar ali? Sim, porque você sabia que está de fora da obediência de Deus também, o peso seria maior. Eu lembrava, eu dizia, Deus, se eu estivesse em outro lugar, seria pior. Então, eu sei que eu estou aqui, estou passando por isso. Talvez é algo que está sendo difícil por causa da minha adaptação, mas eu sei que é a vontade do Senhor. Você conviveu com pessoas que abriram mão do chamado de Deus e para onde Deus mandou em função dessa dificuldade de adaptação? Você conheceu pessoas que passaram por isso? Conheci muitas pessoas que largaram a mão de seus serviços, né? Profissionalmente. Não estou dizendo o contrário, que Deus manda para um lugar, a pessoa sofre como você sofreu uma enfermidade, por uma questão emocional, e ela volta antes do tempo que Deus mandou, por uma preocupação, e diz, Deus, não dei conta, não consegui e voltei. Você conheceu pessoas que abriram mão do ministério por questões emocionais, de não darem conta de ficar naquele lugar por causa da mudança drástica na sua vida? Conheci, tinha uma menina na minha equipe que aconteceu isso com ela. Ela ficou doente, ela voltou para casa e hoje ela tá na sua casa. Eu vejo assim que, não sei, acho que com cada um é diferente, né? Talvez Deus ensinou para ela de uma maneira diferente. Ela teve que voltar até por causa da saúde. Eu já fui mais radical. Eu falei para Deus, eu morro aqui, mas eu vou até o final. Foi isso, eu fui bem clara para Deus. Deus, eu sei que o Senhor me mandou, se eu tiver que morrer aqui, eu vou morrer e vou até o final. Fantástico. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco conversando um pouco mais sobre essa história de obediência a Deus a todo custo, até às custas da sua própria vida. Não sai daí, o intervalo é rapidinho.